ao Pode Transbordar. Esse daqui é o nosso terceiro episódio com as nossas convidadas, Sueli e Carol. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E vamos para o tema permissão, merecimento, expansão. E esse é um tema que as meninas gostam de falar, né, meninas? E esse tema, acho que permissão, merecimento, está acontecendo em vocês nos últimos 3 anos, eu acredito, né? E vamos começar com a Sueli. Sueli, em que momento que você percebeu que precisava trabalhar a questão do teu merecimento? Eu acho que veio no automático, assim. Eu acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Acho que a gente se permite aceitar muita coisa. E claro que o merecimento é frutos de muito trabalho, né? É o que a gente vai plantando para colher lá na frente. E o que tu sentia que bloqueava hoje, né, vocês construíram nesses últimos 3 anos patrimônio, viagens, vocês se permitem fazer muitas coisas para vocês, né? O que tu sentia antes, assim, que tu não se sentia pronta? Eu acho que uma das coisas que eu sempre sentia é que eu que tinha que ser a primeira a chegar e a última a sair. Então, pra mim, dona do negócio, não que eu não tenha que estar lá presente, sim, tenho que estar lá presente, mas eu não preciso ser a primeira a chegar e eu não preciso ser a última a sair. Eu posso me permitir chegar depois que tem equipe trabalhando, eu posso me permitir sair antes que eles saiam do fim do expediente, eu posso me permitir no meio da tarde fazer uma massagem. Sabe, Sueli, que tem um termo, as mulheres, não sei se vocês já ouviram também, o termo empresidiária. A empresária que fica presa no negócio, né? Se sente que precisa ali, se eu não estar lá na empresa, o que os funcionários vão pensar? Sabe, aquela crença. É uma mentalidade, né? A mentalidade. Isso, qual foi a maior virada interna que você precisou fazer para se permitir crescer? Para ter aquele teu escritório lindo, com aquela tua cadeira presidente. O que fez tu permitir assim, não, eu mereço sentar numa cadeira presidente? Deus do céu, acho que... E eu me lembro que a Su me mandou a foto da cadeira eu presidente. Eu sonhava com esse momento. Mas eu sonhava com aquele momento pra mim, mas ao mesmo tempo que eu sonhava pra mim, eu sonhava em atender meus clientes ali. Pra mim aquilo era me empoderar, assim, de eu estar sentada naquela cadeira, atendendo um cliente ali, pra mim era um sonho, era um desejo, assim. Isso foi nascendo junto com o crescimento da confeitaria, junto com tudo que vinha acontecendo, a gente começa a abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e enxergar desta forma. Eu via um escritório e eu via uma mesa assim linda atrás do presidente e eu imaginava, meu Deus, eu quero uma dessas pra mim. E eu imaginava aquela cadeira, eu nem queria ela preta, eu queria aquela cadeira clarinha, aquela coisa de mulher mesmo, assim, bem feminina, e hoje ela é, né? Hoje... Que legal! Não, e estar fazendo a reunião com a Su, vendo a Su assim, aquela mulher empresária, poderosa, eu me sinto bem também. Quando eu vou lá na reunião e sou atendida pela Sueli ali. E Karine, eu confesso pra ti que por várias vezes que tu esteve lá e que a gente fez, as primeiras vezes que a gente fez aquela reunião lá daquela forma, eu parecia que eu me sentia, não sei encontrar a palavra, eu me sentia mal, vamos dizer assim, de eu estar naquela cadeira e vocês numa cadeira um pouquinho menor. Com o passar do tempo eu fui percebendo que não, era eu que tinha que estar lá e eu que merecia estar lá, que tudo aquilo acontecia por conta de um desejo, de um trabalho, de um fruto plantado para estar colhendo naquele momento, sabe? E tu sabe que nós também, o nosso sentimento quando a gente está como tu disse, parece uma cadeira menor, mas contigo a gente fica muito feliz, sabe? Porque a gente vê que a Su está na posição dela realmente e a gente tem muito respeito, né? Tanto a Su, o Samuel, quando a gente faz as reuniões juntos, a gente tem muito respeito por ti. E quando tu fala na reunião, isso eu quero, isso eu não quero, a gente respeita muito. Sabe? Então é pra ti, mulher, que é dona do negócio, quem trabalha contigo quer que tu tenha esse posicionamento que a Su tem. Muitas vezes não é exatamente aquilo que tu quer
não é aquela resposta que tu quer dar, não é aquilo que tu quer, mas tu tem que alimentar aquilo. Se tu tomou aquela decisão, tu tem que te impor até o fim. Porque eu acho que aquilo te dá muito mais credibilidade para a tua posição, né? Isso. E sabe, Isso acontece em todas as áreas, assim. Eu, quando estou lá, eu me coloco diante de um colaborador que está lá trabalhando e eu que seja dito aquilo, sabe? E eu alimento aquilo até o final. Eu vou com aquela minha decisão até o final. Posso, às vezes, arcar com alguma consequência, mas para mim tem que valer aquilo, sabe? E os colaboradores adoram ir pro Testalinha também, né? Com certeza. Tem muito funcionário, colaborador em muitas empresas que não gostam de ir pra essa linha de chefe, né? Porque sabe que pode ser que dê problema. Mas elas adoram quando a chefe chama pra eu dou essa liberdade, né? De ficar, delas virem conversar. E eu digo elas porque eu só tenho um homem e ele é o que menos vem, assim, pra minha sala. Mas elas adoram vir e conversar. Elas mesmas vêm às vezes, Su, tu tem um tempinho, posso ir ali contigo? E eu deixo ela sentar, eu converso, peço como é que tá. Ontem também conversei com algumas delas, pedi como é que tá e tal. Elas adoram como falar, dizer, né? Isso daí. Tá tudo bem, sabe? E esse é o papel da dona do negócio. É estar numa cadeira, numa mesa, escutando tanto como fornecedores quanto equipe. E eu acredito que esse era um desafio da Su, porque a Su, eu lembro que a Sueli, ela queria ir todos os dias para a confeitaria lá na produção, produzir docínio, e a Su disse assim, Macarini, tu me deixa eu ir pelo menos um dia. Foi tão engraçado, né? Eu disse, Su, a empresa é tua. E a Su, hoje tu vai praticamente mais na sexta-feira para produção, sim, né? E elas adoram. Eu amo. Isso, e elas adoram quando tu vai, né? Sim, eu amo porque eu digo que lá é a minha terapia, sabe? A produção para mim é a terapia. Isso. Mas eu sei que eu tenho que estar lá à frente de tudo, mas a terapia da semana é a sexta-feira. Isso daí. Eu acho que essa foi uma das grandes viradas tuas, Su. Foi sim. Não, eu tenho uma equipe, a equipe que produz, e eu estou à frente das compras, à frente da gestão, fazer reuniões com o banco, fazer reunião com contabilidade, com consultoria, com marketing, porque a mentalidade de muitas empresárias mas fazer reunião é perca de tempo, né? Então, vocês tinham essa mentalidade que fazer reuniões era perca de tempo e mudaram depois? Eu acho que a reunião para mim era, eu não achava que era perca de tempo. Eu achava que para mim era sempre um desafio. Que eu às vezes me deparava com um pouquinho de, não era medo, talvez sim, acho que era um pouco de medo do que viria, sabe? Do que sabe? Mas hoje eu vejo que não, que a reunião é necessário, é preciso fazer, é preciso ouvir em grupo e é preciso ouvir individual. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Carol? Tanto quando a gente faz a reunião em grupo, porque a gente ouve todo mundo falar junto. A gente dá o tempo, as pessoas falam, a gente aponta os pontos que tem que melhorar, que tem que fazer desse jeito. Eu acho que não é eu, Sueli, não é a Kênia como gerente de produção que está exigindo, não, tem que ser feito porque tem que ser feito. O nosso cliente ali fora, eu digo que ele está esperando aqueles doces como a festa da vida dele. E a gente está atendendo ele com muita gratidão. Então a gente tem que ser a gente é muito perfeccionista nesse ponto, sabe? Então acho que essa reunião para mim não era perca de tempo, mas sim era um desafio, né? Que eu acho que eu tinha muito... Então, mulheres, olha a importância de planejar, tu é a dona do negócio, então tu é a que pensa e vai ter pessoas que executam. Isso mesmo. E a equipe, ela se sente mais segura vendo que a dona do negócio está centrada, está olhando estratégias para crescer, né? Pensando neles, na verdade, muito também. Tempo. Por muitas vezes a gente... parece que a gente não está fazendo nada, mas a gente está pensando neles. O melhor presente de aniversário, o melhor presente disso, daquilo.
Agora a gente começa já a planejar o ano todo, o início do ano, parece que não é nada, mas a gente tem que planejar todo ele, sabe? Não é planejar o mês, é planejar o ano todo. Faz a diferença, gente. Eu acredito que essa também foi uma grande virada para vocês. Não planejar só o mês. Vocês planejam sempre o ano todo. Vocês planejam também até as viagens de vocês, falando em merecimento. Essas mulheres, elas viajam muito para Miami. Acho que quando fala isso, as mulheres, eu também quero isso, eu quero viajar. Como é que foi para vocês começarem a viajar e até deixar o negócio, né? Deixar não. Direcionar o negócio para a equipe e vocês viajarem. A primeira vez que a gente combinou de ir pra lá, a gente combinou de ir nas férias de final de ano, assim, que a gente foi pra lá pra passar a virada. Foi de 2022 para 2023. Então a gente procurou fazer nas férias da equipe pra quando voltasse a equipe, a gente ia à confeitaria, a gente já estivesse ali. Então é a mentalidade anterior. A mentalidade anterior. Mas hoje a gente vê que não, que a gente consegue. A mãe vai muitas vezes pra lá e eu fico. Já aconteceu de nós duas sairmos e irmos juntas, enfim. Então, porque hoje a gente sabe que a confeitaria tá em boas mãos quando a gente não tá. A confeitaria continuou. Continuou. Isso aí, Né? isso aí. E vocês têm uma equipe muito boa. Né? Tem profissionais perfeccionistas lá dentro, profissionais capacitados. A gente sabe que se sai tanto desde o início até o final do produto sendo entregue para o cliente, a gente sabe que está em boas mãos. A gente tem... Confia, né? É muita confiança. Muito. Não dá pra desconfiar de quem tá lá dentro, porque senão não dá certo. E eu quero... Mulher, se você chegou até aqui nesse episódio do podcast, do Pode Transbordar, quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, toque aqui no sininho para notificações para você ser avisada dos próximos e também compartilha esse vídeo para que mais mulheres possam ter mais conhecimento, transformação da sua mentalidade e saber mais sobre negócios. E eu quero que vocês contem uma história, vai dar tempo ainda. A Carol foi viajar e a Sueli ficou então na empresa, né? Conte o que aconteceu quando a Sueli veio, né, para ver o merecimento da Su. O financeiro saiu da O financeiro saiu, deixou o merecimento lá em cima. Gente, foi um episódio bem engraçado, né, Karine? Mas de muita coragem, vamos combinar, né? Que foi muita coragem. Aconteceu que a Carol viajou e ela ficou 15 dias, né, Carol? E eu tinha 15 dias para tomar decisão e fazer tudo acontecer. Aproveitar enquanto o financeiro não está. Ela deixou o dinheirinho lá disponível para usar, né? Não, nem tanto, né? Mas assim, foi uma coisa necessária, né? Foi um episódio bem necessário. Nós tínhamos colaboradores que precisavam de carona, né? Não tinha, tava uma situação, a gente tinha que dar a virada de chave, a gente precisava de um transporte para pegar e levar esses colaboradores, porque a gente não podia perder ninguém e já estava ficando difícil de que forma a gente faria isso, né? E eu vinha pensando, mas eu conversando só com meus pensamentos, não conversava com ninguém. A Carol viajou, disse, não, deixa a Carol viajar bem tranquila, que quando ela volta ela vai ter surpresa. Quando ela viajou, eu estava procurando já um carro que eu queria comprar, pequeno, eu não queria um carro grande, só para fazer essa mão de buscar e levar funcionários e precisando para aqui e ali, às vezes buscar, porque nós temos um que é para transporte só dos produtos, que é a Fiorino, que leva os produtos, né? E Manaus precisava de um carro pelo menos de 5 lugares para pegar e levar os colaboradores e fazer a mão de... tem que ir até o mercado, a Fiorino não estava, nós tínhamos que pegar o carro particular. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu fui na loja para fazer uma revisão na Fiorino, que estava na quilometragem que tinha que fazer. Aí fui lá com a vendedora e disse para ela, não tem um carro aí que eu pudesse adquirir? Tava pensando num Uno ou num Mobi, um carro pequenininho e tal. Sueli, ela me disse, eu tenho um que vai cair que nem uma luva pra ti. A vendedora sempre vendedora ótima. Eu tenho um Uno e tal, começou a me vender antes mesmo de eu ver o carro, né? Disse, não, cara, é esse que eu quero. É esse carro que me serve. Começamos a negociar, mas a minha decisão já estava tomada. Mas eu, como, né, não queria ser tão tomar decisão tão sozinha,
Mandei mensagem pro meu irmão, que ele também foi o sócio da confeitaria e, enfim, estava lá comigo há bastante tempo e tudo. Mandei mensagem para ele e mandei mensagem pro meu marido. Disse, olha, tem uma assim, assim. Eu vou mandar umas fotos para vocês dar uma olhada, ver o que vocês acham e tal. E a Kênia também, que era quem tava sabendo de tudo. Ah, também a Kênia, isso aí. Que é a irmã. Que é a minha irmã. Daí eu peguei e disse pra vendedora, me manda as fotos e tal, que eu vou pensar. Aí disse, mas tu tem que decidir o quanto antes, né? Papo do vendedor. Disse, não, mas segura pra ele pra mim até amanhã, que eu vou decidir até amanhã no máximo. Mas eu voltei pra Garibaldi já visualizando aquele carro, já transportando. Isso aí. Aí mandei mensagem, olha, o meu marido disse assim, eu acho que tá bom, ele disse até tá bom estado e tudo, acredito que é um carro bom. Mas eu volto de viagem sexta-feira, daí a gente decide. Tá bom? Não tem problema. Fui pra confeitaria, falei com a Kênia, falei com o Jô e conversamos. O Jô disse, olha, dá a impressão que é bom. Se tu quer talvez ir lá ver comigo, o Jô disse, Sueli, eu percebi que tu já decidiu. Como vai adiantar eu ir lá ver? Tá bom, disse, melhor ainda. Na sexta-feira, meu marido chegou de viagem, eu disse pra ele, tu vai fazer o quê? Hoje de tarde. Não, disse, eu vou ficar por aí. Disse, então vamos comigo lá na... buscar o carro. Não, vamos lá ver o carro. Quando chegamos lá, ele me disse, tá, mas... Não, disse, eu já comprei o carro, Isso eu só quero que tu vai voltar comigo. Isso foi na sexta. Mas, gente, eu queria aquele carro adesivado até na terça que a Carol ia chegar de viagem. Mas isso eu não consegui. Quando o financeiro chegou... Quando o financeiro chegou, ela chegou e disse, olhou assim, o que é aquele Uno lá embaixo? Eu disse, então... Tchan! Esse é o carro que eu comprei. O financeiro já pensou, não posso mais viajar. Não, mas Então. eu tava lá, eu tava num dia tá. e eu tava, não me lembro o que eu tava fazendo no celular, que daí eu pegava a internet só, eventualmente, assim. Aí no dia eu peguei a internet num lugar lá, que eu tava sem, entrei, olhei uma notificação que veio de um Pix, de um valor, né? E daí eu pensei, tá, deve ser alguma coisa com a Fiorino, né? Porque a gente recente tinha trocado a Fiorino também. Tem isso? A gente recente tinha trocado o carro principal da empresa, né? Daí eu pensei, ela deve ter quitado alguma coisa da mesma loja, tudo. da mesma loja, tudo. Foi o Pix lá, disse, tá, né, tudo bem. Daí cheguei em casa, na verdade, o valor que ela tinha feito do Pix, à vista do financeiro. Mulheres, sabe a vista? Olha o poder dessa mulher. Não. E tu sentiu assim, Sueli, que tu já trabalhou muito a tua mentalidade, né, quanto a dinheiro. Tu pensou assim, não, esse é um investimento e o dinheiro vai voltar. Vai vir. Na verdade, eu usei o dinheiro que tinha, que eu podia gastar, claro, não podia gastar tudo que tinha, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não pode descapitalizar tanto. A Su não foi lá assim, vou lá. Limpei a conta. Comprar um carro. Não. Eu negociei com a loja, em quantas vezes eles conseguiriam me fazer à vista, eu ia dar um valor em dinheiro que eu podia dar, e quantas vezes eles podiam me fazer num boleto, sabe? Isso. E foi isso que a gente fez. Eles me deram, acho que foi 3 ou 4 boletos pelo valor da vista e mais o valor que eu paguei. Mas enfim, que foi assim, um achado. Isso. E hoje, né? E hoje a Carol... da confeitaria. Não, a Carol elogia toda vez que a gente fala do assunto, ela diz, não, tenho que admitir que tu fez um bom negócio. Não, mas foi mesmo, foi um bom negócio. E hoje, olha, Ele é o xodó da confeitaria, ele é o xodó, ele é sim. disputado. Ele é o Uninho, assim, que é o xodózinho. Isso aí. Que legal. Mulheres, eu vou até pedir para elas mandarem a foto, porque vocês ficaram curiosas pra saber. Nós vamos colocar aqui a imagem do podcast do Uno. Mulheres, então vocês pegaram aqui, muitas estratégias que elas têm de merecimento, o quanto que elas cuidam do dinheiro também, que dinheiro não é sujo, o dinheiro é limpo, o dinheiro é bom e traz muito benefícios tanto para a equipe, quanto para a família, quanto para o negócio. Então esse foi mais um episódio do podcast com as nossas convidadas Sueli e Carol. E nós teremos o próximo e último episódio, e que nós vamos falar sobre investimentos. Até mais!